Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Sagitário. É uma leitura temporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu também convido você a assistir às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim, cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se for possível, é claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora e a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Então, às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode estar na metade ou no final dessa leitura, tá bom? Para Sagitário, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Sagitário precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Um 10 de paus, também apareceu para o signo de Escorpião, espero que não no mesmo contexto. Cara, um 6 de copas invertido, uma carta de passado, e eu já tava, cara, sentindo essa carta aqui, porque eu vi ela no momento que eu tava embaralhando. Um rei de copas. No fundo do maço, um pajem de paus. Só que então, essa carta invertida, o 6 de copas, ela fala da nostalgia do passado. Só que, no entanto, é alguma coisa que a gente não conseguiu trabalhar ou soltar ou lidar ainda com ela. É alguma coisa que, de alguma maneira, ainda causa um peso, um cansaço, um fardo. Provavelmente uma coisa mais mental ou emocional, porque você tem um rei de copas aqui. E os reis de copas podem simbolizar pessoas ou situações bastante marcantes na nossa vida. Pessoas ou situações que foram especiais para nós. E aí, pode estar invertida, é claro, né? Mas a gente tem esse pajem de paus no fundo do maço que tem a energia de Áries, Leão e Sagitário. E fala de não conseguir amadurecer essa maneira como se relaciona com esse passado, com esse algo que foi vivenciado, que provavelmente foi muito especial, independente de ser um amor romântico, né, um relacionamento ou não. Uma outra situação que você ainda vê, cara, que é muito especial para você de alguma maneira, né? E tá tudo bem a gente ter recordações. Só que fica desafiador no momento em que a situação que já foi vivenciada, que não existe mais fisicamente falando, começa a se tornar um peso para nós. Nesse momento a gente tem que entender, amadurecer o nosso comportamento perante essa situação, né? E tentar entender qual que é o seu nível de associação com esse passado que está invertido, né? Aqui o 6 de copas invertido. Por que eu não consigo me desassociar? Por que essas lembranças, vira e mexe, ainda podem povoar a minha consciência? Né? O que eu devo fazer, já que esse 6 de copas, esse passado, essa nostalgia, é tão pertinente assim no meu momento atual?
né? Será que isso ainda não acontece por uma questão da gente desenvolver um amadurecimento perante a situação? Talvez por ter sido muito bom, ter sido muito especial, independente de ser uma pessoa ou não, tá? Mas a questão de ter sido especial pode fazer com que a gente armazene isso dentro de nós em algum lugar, seja no coração ou na mente. E continuamente, essa lembrança, essa memória, ou esse sentimento de algo que foi vivenciado pode vir à tona. E a gente fica sem saber como trabalhar ou liberar essa emoção, esse pensamento, essa lembrança, essa nostalgia. Consequência disso é o aumento do fardo. É o peso por armazenar situações que já passaram, no entanto, podem ter passado, mas ainda não foi trazida uma resolução, né? Isso faz com que a gente desenvolva vícios, comportamentos estranhos, apego a situações que materialmente não existem mais. Faz com que eu projete, no meu momento atual e no meu futuro, situações semelhantes a quais eu posso me apegar depois de novo, e mesmo que essas situações passem pela minha vida, a memória ou o sentimento que foi vivenciado ali eu vou armazenar. Porque parece ser um colecionador aqui de memórias, de emoções que foram vivenciadas. Tem um cavaleiro aqui de espadas, pode simbolizar o amadurecimento de forma racional perante a situação do passado. Mais do que isso também, pode simbolizar um corte. Aquele momento em que você cai na reflexão, mesmo que sozinho, e se despede desse passado. E é claro, algumas memórias, alguns bons acontecimentos ainda ficam registrados, mas não com essa intensidade a qual se torna um peso para nós ter que carregar. Ou conviver com aquilo, a ponto de repente, eu dar uma escapada e de repente eu vou ali, tomo alguma coisa que altera a minha consciência, fico bêbado e rapidamente essa memória do passado começa a emergir. Tudo isso demonstra uma pessoa que ainda não está, uma pessoa que não está capacitada a trazer uma resolução para esse algo do passado que insiste em se manter dentro de você em algum lugar. Um 2 de copas invertido. Para algum de vocês, a gente pode estar falando de sim, de parcerias que já passaram pela sua vida. O 2 de copas invertido, ele pode ser a não aceitação do rompimento de uma parceria. Mesmo que eu não esteja mais na vida dessa pessoa, eu vou armazenar aqui comigo. Uma leitura que está bem semelhante para mim é a de Leão. Olha aí o arcano maior, o mundo, embaixo do 6 de copas.
que é o convite para a real finalização. Porque aqui, ó, a energia de Saturno, né, o mundo, enquanto a gente não assumir e a gente não finalizar, a gente não consegue concluir o ciclo. Ah, mas nem existe mais esse passado na minha vida. Tá, mas se as lembranças e o sentimento ainda tá, mesmo que seja de uma maneira imaterial, ele está presente na nossa vida. E o convite é para a gente finalizar, encerrar a situação. O Arcano Maior do Mundo, ele convida a gente a ter essa reflexão profunda, uma reflexão mais saturnina, até para que a gente se cobre e a gente amadureça a nível de colocar um ponto final. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai notar que vai começar a haver interferências no nosso momento atual, por conta dessa carga pensênica ou emocional que se tornou um fardo e atua atualmente na nossa existência. Olha aí o Arcano Maior, o Diabo, embaixo do Rei de Copas. É como se tivesse um apego, um aprisionamento em tudo aquilo que foi vivenciado de bom. Porque vamos lembrar, o Rei de Copas, igual eu falei, quando uma pessoa, ou até mesmo uma situação, mas vamos falar de uma pessoa, é uma pessoa carinhosa, que consegue oferecer aquilo que a gente precisa no momento, que é acolhedor, que proporciona relações sexuais que são agradáveis, consegue nos satisfazer. E aí a gente acaba se prendendo. E mesmo o sagitariano, que não demonstra muito essa questão do se importar por aquilo que sai da nossa vida, né? Não, isso não é nenhuma questão de signo. Você sendo ser humano, você está suscetível a se prender a pensamentos e emoções que foram vivenciadas no passado. Só que está tudo bem também você se prender, mas tem que entender que não precisa ficar para sempre nesse pensamento, nesse sentimento de pessoas ou situações que você vivenciou no passado. Que a tendência é justamente ao contrário, é você se libertar da escravidão desse demônio, desse diabo, desse pensamento, dessa emoção tóxica, que atrapalha a sua vida atual. Então, às vezes, quando é uma pessoa, mesmo que a pessoa já não esteja mais na nossa vida, quando tem esse gostar muito forte, latente, a gente sempre pensa na possibilidade de um dia voltar com aquela pessoa. Não é todo mundo, é para alguns, né? Mas o alimentar essa esperança também faz com que a gente se prenda dentro dessa camada escura, que é o pensamento e a emoção de algo do passado, né? Só que como já veio no conselho, embaixo da carta que representa o passado, o mundo. Você vai ter que começar a se cobrar, senão você não ganha impulso, não ganha força para finalizar e colocar um ponto final. Você tem que se cobrar a um ponto aonde você não tem mais outra solução a não ser fechar esse passado. Você tem que se encurralar na parede em relação a esse passado e forçar o fechamento desse ciclo. Porque enquanto a gente não fecha o ciclo, o que acontece? Situações semelhantes e parecidas se repetem na nossa vida. Por quê? Por conta da nossa mente e da nossa emoção. Se eu fico projetando esse passado, o universo, Deus, seja lá como você chama, entende que através da lei da atração você quer experimentar alguma coisa semelhante. Então começa a trazer mais situações semelhantes para você vivenciar, né? Sendo que precisa encontrar o fator principal, a raiz da problemática e solucionar ela, finalizando, fechando o ciclo, né? Isso não só de amor romântico,
qualquer outra situação que represente uma nostalgia e um passado para você que te incomode no momento atual, precisa ser trazido essa mesma resolução que a gente acabou de conversar. Tá? Energia de Capricórnio aqui. Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Câncer, Peixes, Escorpião. E no fundo do maço, o arcano maior estrela, que é a cura de situações que a gente tem dificuldade em lidar, em aceitar. Né? Aí muitos vão comentar, né, depois, não, mas passado fica no passado, né? Lugar de passado é museu. Eu não quero voltar com essa pessoa. E tá tudo bem, às vezes esse não é o seu cenário. Mas às vezes você traz uma coisa desde lá da sua infância, que ainda está impactando na sua vida atual. E você se nega a trazer uma cura, uma resolução para aquele problema. Como eu falei, não é só de amor romântico. É qualquer outra situação que você entenda, ou que você consiga entender, que essa situação que ainda não foi resolvida, não foi visitada. Né? Não tem aquele lance de criança interior? Às vezes a gente tem uma criança ferida dentro de nós. A gente precisa voltar lá, conversar, concluir o ciclo. Porque senão uma série de manifestações indesejadas começa a acontecer na nossa realidade. Pela incapacidade que a gente tem de voltar e colocar um ponto final na situação. Independente de ser amor romântico ou não, se a leitura estiver ressoando com você, tem alguma coisa que você precisa curar em relação ao seu passado. E que possivelmente está enraizado. O que é uma questão particular de cada pessoa. Para alguns é uma situação mesmo de relacionamento que foi vivido. Para outros pode ser uma questão de amizade ou familiar, uma questão íntima e pessoal sua. O primeiro passo é identificar o que é. E depois encontrar maneiras de trazer uma cura, uma resolução definitiva para a situação. Para que ela não venha à tona e para que ela não seja geradora de você vivenciar situações semelhantes no atual momento ou naquilo que você chama de futuro. Olha aqui embaixo do arcano maior estrela, o 6 de espadas, que é a partida, é a despedida de uma situação. Aqui no seu caso, uma despedida definitiva. Vamos ver mais com o tarô maçônico para a gente finalizar a sua leitura. E como a gente está próximo do final do ano, não tem trabalho melhor que a gente possa fazer na nossa vida, senão esse. A reavaliação de tudo que foi vivenciado. Um 2 de paus, interessante. É como que se você aqui entendesse o recado, se ressoou para você, e você começa então a fazer esses planejamentos, bolar uma estratégia de como é que você vai trazer o fechamento do ciclo ou a cura para a situação. Cinco de paus. Por vezes a gente precisa de outras pessoas para ajudar a gente a trazer uma resolução, um entendimento, conversar, se abrir, expor para pessoas capacitadas a te ajudar, tudo isso que incomoda, que é em relação ao passado. Para que as pessoas também possam dar uma opinião sincera sobre o que você poderia fazer. Queria te ajudar a curar essa situação, queria ajudar você a colocar um ponto final. Tudo isso é significativo e é válido, é lícito.
um 2 de ouros. No fundo do maço, a imperatriz. A imperatriz fala de magia sagrada. Aqui a gente vê que tem uma águia no escudo da imperatriz, não sei se vai dar para ver. E uma outra questão que eu quero chamar a atenção é a questão dela estar grávida. A gravidez representa o nascimento. A águia no escudo dela, simbolizando um símbolo escorpiano, né? Que nos remete ao renascimento, ao julgamento, ao recomeço. É quando eu faço uma limpa na minha vida e me permito a iniciar tudo de novo. Eu dou esse reset, onde eu posso ter essa oportunidade de nascer novamente, de renascer com novos propósitos, novos princípios. A imperatriz fala também da magia sagrada, como a gente conversou. Toda essa renovação, esses pontos finais que precisam ser colocados, esses ciclos a serem fechados, isso tudo é magia sagrada, dando uma nova oportunidade para você. De fazer uma limpa, uma faxina, mesmo que interior, para que você possa ter a possibilidade de criar um aqui e agora em um futuro diferente de tudo que você vivenciou. Tá bom? Aqui a gente tem energia de Libra e Touro. Essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado, tenha feito sentido para alguém, quando ajudou ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito. Se for novo no canal e gostou, inscreva-se por favor, para ajudar ele a crescer, curta, comente e compartilhe se ele for possível, é claro, cada ação dessa é significativa para o desenvolvimento do nosso canal. A gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Sagitário.